Ô Fábio, nós temos que tratar esse caso com muita delicadeza para não imputar nesse momento à padaria uma culpabilidade dos fatos. Eu estou vendo uma série de colegas aí fazendo reportagens. Temos que ter um cuidado absoluto. Boa tarde. Maraca, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui do bairro Serrano, região da Pampulha de Belo Horizonte. Essa movimentação que vocês estão vendo por aqui, tanto da imprensa, agora a gente nessa movimentação, é porque a Vigilância Sanitária acabou de deixar esse estabelecimento. A padaria que vocês estão vendo aqui no fundo é essa padaria que está sendo agora alvo de investigação, onde 3 pessoas teriam consumido uma torta que teria provocado uma intoxicação. Por que a gente está tratando desse assunto como uma intoxicação? Porque a polícia ainda está investigando para entender qual substância seria essa que teria provocado esse problema nessas 3 pessoas. Por quê? Pode ser que seja um produto, né, essa torta de frango que estava estragada, ou pode ser sim um caso de envenenamento provocado por uma pessoa. Olha só, a gente chegou aqui hoje cedo, esse caso vem acontecendo nos últimos dias, e de acordo com o boletim de ocorrência, o histórico é o seguinte: essas 3 pessoas de uma mesma família estiveram aqui na padaria na última segunda-feira e compraram uma torta de frango. Eles consumiram o produto e logo perceberam que essa torta estava azeda. Então eles voltaram até aqui, devolveram essa torta e tiveram o dinheiro de volta. Dessas 3 pessoas, um casal de 23 e 24 anos chegou a voltar para casa em Sete Lagoas, onde eles moram, mas quando chegaram lá, os sintomas de intoxicação se intensificaram e eles precisaram procurar uma unidade médica e foram imediatamente internados em estado grave, entubados em uma unidade de terapia intensiva. A outra pessoa é uma idosa de 75 anos, que seria tia desses 2 mais jovens. Ela mora bem aqui do lado. A família não quis gravar a entrevista, mas disse que ela também permanece internada. Ela foi levada por uma ambulância do SAMU também para esse endereço, para esse hospital aqui em Belo Horizonte, onde também permanece internada em estado grave. Os 3 consumiram o mesmo produto. Mais cedo, a gente conseguiu conversar com uma vizinha aqui, amiga da família, que não quis se identificar, e ela falou pra gente sobre como ela viu esse socorro a essa vítima, como tudo isso aconteceu, essa idosa sendo socorrida em estado grave. Vamos ver o que ela disse. De manhã eu cheguei aqui, eu estava fora, cheguei aqui e estava o SAMU aí levando ela, e eu fui lá e visitei, olhei a mãe, que tem uma mãe, a mãe dela está aí com 95 anos, viu a filha praticamente morrendo, então foi difícil, a gente está pedindo a Deus. Mas a gente compra lá todos os dias pão e pão de queijo, a gente não compra outras coisas não. Segundo eles foi a torta, né? Pois é, Maraca. E aí, hoje, nós conseguimos conversar com uma funcionária que também não quis se identificar, mas eu chamo a atenção das pessoas agora pro que essa mulher disse pra gente nessa entrevista. Um padeiro foi contratado aqui pelo estabelecimento para poder trabalhar por alguns dias, um serviço que a gente pode chamar como freelance. Ele chegou a trabalhar por 2 dias, fez algumas tortas e, segundo essa funcionária, eles escutaram esse padeiro numa discussão muito forte com uma pessoa no telefone, enquanto ele estava trabalhando e fazendo ameaças. E aí, no dia seguinte, a produção dessa torta, ele não apareceu mais, não veio mais trabalhar. Esse mesmo homem que produziu essas tortas teria, inclusive, levado uma dessas tortas embora. Vamos ver o depoimento dela. Fui discutir já na base de meio-dia, brigando feio no celular, xingando a pessoa tudo que é nome, e falou que ia fazer uma tragédia. Só que a gente não sabia o que ia ser, se era entre eles, então a gente não se meteu, deixou ele lá. Ele estava muito nervoso, muito alterado. Depois, na sexta ele veio, fez o pão, foi embora. No sábado ele voltou. Isso no sábado já era dia 19. Ele voltou e trabalhou. Nesse dia que ele fez a torta, ele fez torta, assou, como a gente não faz muito por conta da produção, a gente não faz muito, então a gente faz pouca para vender ali no dia, porque elas são congeladas. Aí a gente pega e pré-assa ela. Ele fez nesse dia, ele levou uma torta embora também. A gente pode estar suspeitando que ele pode ter trocado ou pode ter sido algo. Aí ele sumiu, não veio trabalhar, não veio domingo, não veio na segunda e não veio ontem.
Portanto, meu patrão estava até ligando para procurar saber o porquê que ele não veio trabalhar. Porque ficou realmente sem padeira, que ele é da tarde, né? Então ele sumiu, desapareceu, ninguém sabe. Pois é, a gente reforça que esse depoimento, que é importantíssimo dessa funcionária, ainda está na casa da suspeita. A Polícia Civil esteve aqui ontem, fez também todo o trabalho com a perícia, recolheu o material, essa é a nota mais recente divulgada pela polícia, recolheu o material para que vai passar também por essa perícia, por exames, para tentar apontar qual substância pode ter sido ingerida por essas vítimas. O que essa funcionária conta é aquilo que o próprio dono do estabelecimento já relatou também em depoimento à Polícia Civil. Ele foi encaminhado para a delegacia ainda ontem e disse que esse homem que fez esse trabalho aqui durante alguns dias, ele não tem muito contato com esse homem. Esse homem foi contratado de uma forma esporádica, recebendo por dia de trabalho, e que ele não teria nem endereços certos para passar dessa pessoa, desse padeiro, desse profissional que passou por aqui. Mas essa desconfiança dos funcionários, dos outros funcionários da padaria, passa por esse depoimento que ela trouxe. Agora há pouco eu disse para vocês que a vigilância sanitária estava saindo daqui. Eles permaneceram por aqui durante boa parte da manhã e agora, olha só, o aviso de interdição aqui do espaço foi colocado. A Vigilância Sanitária Municipal esteve por aqui também fazendo esse trabalho de coleta, de vistoria, para entender a forma como os produtos ali dentro estão sendo armazenados. Isso também é importantíssimo nesse processo de investigação, viu, Maraca? Olha só, Fábio, nós vamos tratar esse caso com muita delicadeza, com muito esmero. É preciso, primeiro, buscar informações no hospital que produto essas pessoas consumiram além dessa torta, o que porventura estaria dentro dessa torta. Uma salmonela, talvez isso não consiga levar uma pessoa para ser entubada. Eu, por exemplo, consumi uma vez um sanduíche com aquela maionese verde, eu quase morri com uma infecção intestinal em função de salmonela e outros produtos que estavam lá. Chamei a vigilância sanitária, foi lá e autuou o estabelecimento. A questão é a seguinte: o dono da padaria, ele tem câmeras, ele tem as alvarás certinhas, ele tem o contato do padeiro, porque hoje tá a coisa mais difícil do mundo arrumar alguém que queira trabalhar, sobretudo na área de padaria. Tem que acordar de madrugada, tem que ser muito responsável, tem que saber fazer todos os produtos com muito esmero, com muita asepsia. E aí fica um ponto de interrogação. Quem esse homem estava brigando ao celular? Será que ele fez tortas envenenadas? Porque nós temos aqui a conjectura que aconteceu alguma coisa. Isso nós temos. Nós temos que preocupar também com as vítimas que estão internadas em estado grave, como você disse, mas também temos que preocupar com o estabelecimento, até que o dono consiga dar transparência para isso. Senão daqui a pouco o povo vai para aí, apedreja, quebra, porque o povo tá louco, o povo quer fazer justiça com as próprias mãos. É mais ou menos dessa forma que nós temos que transcorrer. O dono deu algum pronunciamento, Fábio? Então, Maraca, ele foi encaminhado para a delegacia e aqui ele ainda não passou nessa manhã, viu? Ele não conversou com a imprensa. Agora, existe uma suspeita, e isso a gente também está falando no campo da suspeita, que é uma suspeita que veio primeiro, num primeiro momento, antes dos exames, por parte da equipe médica que atendeu essas vítimas, viu? A suspeita é de pelo menos 3 substâncias, o carbamato e o organofosforato, que são substâncias comuns em alguns produtos como inseticidas. E também existe uma suspeita de toxina botulínica, ou seja, de botulismo. O pessoal de casa vai entender um pouquinho quando a gente fala dessa substância, Maraca, que quando um alimento ele é contaminado pela bactéria que provoca o botulismo,
pode acontecer, infelizmente, dessa contaminação ser passada para a pessoa e as consequências são graves e muito rápidas, como aconteceu com essas 3 pessoas. Por isso, existe essa suspeita. Mas exames ainda precisam ser feitos para conseguir confirmar de fato o que provocou essa intoxicação tão grave e tão repentina. Porque essas pessoas consumiram o produto mais cedo, de tarde começaram a passar mal e já na madrugada dessa terça-feira estavam internadas em estado grave, entubadas, ou seja, são pessoas novas, tem uma senhora também, mas são 2 pessoas jovens ainda, por isso todo cuidado é pouco quando se trata desse assunto. A Vigilância Sanitária esteve por aqui, deve divulgar uma nota sobre a perícia que eles fizeram também aqui por parte deles, né, para entender sobre esse armazenamento, porque quando a gente fala dessas contaminações que eu citei agora, pode acontecer de um mau armazenamento desses produtos provocar também essa contaminação. A gente está percebendo, Fábio, aí a porta está interditada pela Vigilância Sanitária Municipal, que, aliás, já tinha que ter se pronunciado, hein? Isso é caso muito grave, isso é um caso muito sério. O que nós estamos percebendo, Fábio, como consumidores de produtos? Eu vou falar da minha parte. A gente está comendo produtos que antigamente tinham um sabor e hoje já não tem mais. É impressionante isso, cara. Estão mudando geneticamente tudo. Você vai comer um produto hoje e ele não é o mesmo produto de alguns anos atrás. Até aí, tudo bem. Nós estamos comendo produtos, estamos sendo outrora enganados pelas especificações, pela gramatura, pela colocação ou não de chocolate, pela colocação ou não de tanto açúcar, pela colocação ou não de tanto sal, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sei lá o quê. Agora, a questão é a seguinte, dá para você olhar aí, Fábio, pelo vidro, se a padaria está intacta, lacraram ela do jeito que as pessoas compraram essa torta? Exatamente. Ainda ontem, quando a Polícia Civil esteve por aqui, ela já deixou de funcionar. Ela parou de funcionar, assim permaneceu durante toda a manhã de hoje, até agora, quando a Vigilância também fez aqui, quando a Vigilância lacrou o espaço. Maraca, eu disse sobre essa nota da Vigilância, nós já recebemos e vamos atualizar agora para o nosso público, viu? A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a equipe de Vigilância Sanitária interditou a padaria na manhã desta quarta-feira. A medida foi necessária porque o estabelecimento não possui alvará sanitário e nenhum cadastro no serviço para iniciar o processo de liberação desse documento. Além disso, foram encontradas irregularidades no que se refere às questões de higiene e estrutura sanitária. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância Sanitária e Saúde da Prefeitura foi notificado e monitora a situação. A Secretaria Municipal de Política Urbana informa que o alvará de localização e funcionamento da padaria está regular. Maraca. Olha, Fábio, o que você falou agora, o que você leu em nota oficial é mais grave do que nós imaginávamos, tá vendo? Você tá vendo a nossa responsabilidade, a nossa seriedade no transcorrer de uma informação como essa? A padaria não tinha e não tem o alvará sanitário que dá a certeza de que as pessoas estão comprando um produto limpo, um produto de qualidade, aferido pela Vigilância Sanitária, que é um órgão muito sério. E o que mais que fala aí, meu caro Fábio? A padaria tem outras irregularidades, é isso? É isso mesmo. Além disso, foram encontradas irregularidades no que se refere às questões de higiene e estrutura sanitária, que é justamente o que a gente falou, né? A dificuldade de se armazenar de forma correta os produtos pode levar à contaminação. Obrigado. Agora já muda completamente o norte e eu tô sabendo aqui, agora, veja bem, o dono contratou um padeiro, não tem o telefone celular dele, não tem o endereço dele, não sabe quem é o padeiro. Que desgraça é essa de contratação? Como é que você coloca alguém para fazer comida, para vender para os outros e não sabe quem é essa pessoa? Que papo furado é esse? Se fosse num país sério, esse homem já estava preso. Porque essas pessoas estão entre a vida e a morte. Alguma coisa foi colocada nessas tortas. Alguma coisa foi colocada nessas tortas em função desse documento que você acabou de ler aí. Agora, já muda as conjecturas.
Esse cara estava funcionando de maneira errada. Esse país é desse jeito. E como é que tá aí a movimentação dos vizinhos, das pessoas aí? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, essa padaria era muito movimentada. Pará, que é o seguinte, mais cedo, inclusive essa vizinha que deu entrevista pra gente, ela trouxe um relato de que esse estabelecimento já teve vários donos ao longo dos anos, viu? Não é a mesma pessoa que é dona daqui há muito tempo. Ela falou, olha, eu comprava lá, sempre levava pão de queijo pra casa, mas esse dono agora, né, atual da padaria, não é o mesmo, já trocou outras vezes. Então a gente não sabe desde quando esse mesmo proprietário, ele é o responsável pela padaria, mas a gente sabe, pelo depoimento desses vizinhos, dessa vizinha especificamente também, de que essa padaria já teve outras administrações. O que a gente percebe das pessoas aqui perto, todo mundo já sabe, obviamente, do que aconteceu e está bem surpreso também com o que aconteceu, porque nada de tão grave assim já não tinha sido registrado aqui anteriormente. E são pessoas que estão sempre por aqui, estão sempre consumindo os produtos também do estabelecimento. Certo. A todos aqueles que produzem, que trabalham de forma séria, com documentos, o meu respeito e o meu carinho a esse tipo de gente aí, esse homem tinha que estar dando uma entrevista agora, esse dono dessa padaria. Esse dono dessa padaria tinha que estar aí na porta agora, com a imprensa toda aí, e pedindo desculpas e buscando entendimento e tentando saber o que aconteceu. Esse homem precisa ser claro, sério e transparente. Concorda comigo? Obrigado, Fábio. A qualquer momento você volta com mais detalhes e mais informações. E se você foi cliente dessa padaria, teve uma diarreia, teve uma desinteria, teve algum problema em data anterior, procure a Polícia Civil. Procure a Polícia Civil. Às vezes você não lembra agora, fala, opa, comi um produto de lá e tive problema. Ajude a criar robustez na denúncia para que esse tipo de gente não se prolifere. Se ele provar ao contrário, eu chamo ele aqui, ó. Aqui, nesse palco aqui, que é um palco de transparência, ético, e aí ele fala o que realmente aconteceu, se não, o rigor da lei. Um abraço para o restaurante da NET, que está lá assistindo a gente agora aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o restaurante lá, ó. A televisão tá ligada. As televisões dos restaurantes estão sempre ligadas na Band agora. Acabou aquela história de monopólio de televisão. Acabou. Acabou o monopólio na hora do almoço. Eu tô falando pra você com seriedade. Tem gente aqui que ainda desacredita nisso. Mas eu tô te falando, acabou o monopólio na hora do almoço. Em tudo quanto é televisão, numa única emissora. Porque eu vou nos lugares e falo, assista o Maraca. Band. Assista esse programa. E a galera tá assistindo. Obrigado! E se você é dono de restaurante, tá aí agora, com a televisão ligada na Band, se você é cliente, manda uma foto, um vídeo que eu faço questão de falar. Como é que é a vinheta aí? Como é que é a vinheta? Pessoal, vou falar de um assunto muito sério. Isso aqui, ó. Isso aqui, colchão, dormir. Você quer dormir com qualidade? Você precisa ter qualidade de vida. Foi pensando nisso que a Oriental Medic desenvolveu esse colchão! Tecnologia Ultra 4X. O mais avançado sistema de conforto e correção postural do mundo. Dona Geralda, a senhora comprou um colchão. Ô, Dona Maria, a senhora que mora aí perto da Arena MRV, a senhora precisa comprar um colchão desse. Põe a Dona Geralda na tela. Então, o colchão é maravilhoso, bom demais, fui muito bem atendida, a entrega foi ótima, né? Não tenho nada que reclamar. Minhas noites de sono agora tá maravilhosa. Recomendo para quem quiser comprar. Tava um desoto pensando que ia gastar até mais e foi um preço excelente. Tava sentindo muito problema na coluna, agora tem melhorado bastante. Durmo a noite maravilhosa de sono, levanto pronto para outra. Dona Geralda, esse colchão aqui é sensacional. A senhora acertou em cheio. Liga 0800 038 2000. A senhora acertou em cheio. 31 992 16 0262. Você tem coragem de mandar um zap lá agora? Tem. Vamos testar se o povo tá ligado lá? Manda um zap lá agora. 992 16 0262 31. O colchão, você vai ganhar 2 travesseiros. Valendo a partir de agora, tá? Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Estou esperando 0800 038 2000. Olha aqui. Outra coisa que está muito sem esclarecimento da padaria. Pediram um sistema de câmeras da padaria. O dono falou que não funciona, que não tem, que não sabe. Entendeu? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ou como é que pode
Como é que pode um estabelecimento que é uma padaria, que tem um fluxo de movimento muito grande, porque padarias têm movimentos, graças a Deus. A gente estava falando esses dias com o Nandim, da FEComércio, a dificuldade de se gerar emprego nessa área. Não se acha mais confeiteiro, não se acha mais padeiro, e quando acha está difícil. Até porque é preciso aumentar o salário desse povo também, entendeu? Qualificá-los, pagar melhor, para termos padeiros melhores, porque é tão gostoso você ir numa padaria, comprar um pão quentinho, comprar um bolo, um produto, e essa turma trabalha muito. Meu irmão tem uma padaria em Tuiutaba, tá a coisa mais difícil do mundo arrumar padeiro. O cara trabalha 1 dia, 2 dias e vai embora. Aliás, não é só na padaria, não, é em todos os setores. Eu nunca vi uma coisa dessa sem compromisso com o trabalho. O cara chega lá, trabalha 2 dias, o chefe fala com ele alto, ele vai embora chorando.